Vamos lá. Vamos reagir hoje no mundo militar no retorno do Leão da Pérsia, com o J. Calói, né? O Calói como comentador, comentarista. Bora, Calói. É isso aí. Bora lá, solta o vídeo. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta muito repetida aqui no canal. Se o regime dos ayatolás cair, quem governará o Irã? A crise do regime iraniano não é algo... Ele faz uma pergunta e falou assim, se o regime cair, quem vai governar? Beleza, no final a gente vai dar a nossa opinião sobre essa pergunta. Não, mas podemos mudar durante o processo. A minha opinião, caindo em menos de alguns dias, eu acho que os militares tomam primeiro. Os militares. Novo, mas sim um reflexo de um longo processo histórico de instabilidade e transformação política. Desde os últimos 200 anos, o Irã tem sido palco de revoluções, conflitos internos e intervenções estrangeiras. O país, outrora governado por uma monarquia absoluta, agora vive sob o domínio dos ayatolás após a Revolução Islâmica. O mais engraçado, ó, uma república islã. De república não tem nada. Né? Então, né, eu assim, república não quer dizer que é democracia. Nem... A república quer dizer o quê? A coisa pública, né? Então, assim, se você fala que é uma república democrática, não sei o quê, é um país socialista. É a coisa pública, a máquina do Estado, teoricamente seria pública, entendeu? Mas é isso aí. De 1979, e hoje o príncipe exilado Reza Pahlavi, filho do último Shah da Pérsia, clama pela queda do regime dos ayatolás e propõe uma transição para um governo democrático. Mas antes de entender esse apelo, é essencial compreender a complexa história da monarquia iraniana e como o último governante da dinastia Pahlavi, o seu pai, foi derrubado. A história da monarquia iraniana nos últimos 200 anos começa com o estabelecimento da dinastia Qajar, que governou o país até o início do século XX. Durante esse período, o Irã viveu sob a sombra de potências estrangeiras como a Rússia e o Reino Unido, que influenciaram profundamente as suas políticas internas e externas. Contudo, a verdadeira mudança política se deu em 1925, quando Reza Shah Pahlavi depôs o último monarca Qajar, fundando a dinastia Pahlavi, dando assim início a uma nova era para o Irã. Reza Shah Pahlavi, que assumiu o trono em 1925, foi um líder autocrático, mas com uma visão modernizadora para o Irã. Ele buscava consolidar o poder centralizador e modernizar o país, especialmente por meio de uma política de secularização e ocidentalização, impulsionando a construção de infraestruturas modernas como ferrovias e fábricas, e buscando estabelecer o Irã como uma potência regional. No entanto, as suas políticas autoritárias e o controle rígido sobre as instituições políticas e religiosas geraram resistência, especialmente entre os clérigos xiitas, que viam a sua secularização como uma ameaça às tradições religiosas do país. Porém, tá? A religião muçulmana naquela época estava crescendo muito ainda. Só que eles não eram muçulmanos. Tanto que eles não são muçulmanos, né? Eles são persas. É um outro povo. Não, eu acho que você está fazendo confusão. Não, a religião islâmica é uma coisa. E eles são persas. A etnia deles é persa. Só que... Eles não é árabe. É isso que você quer dizer. Isso, só que eles não têm... A religião não era muçulmana.
era uma pequena parte da população era muçulmana, não a maioria. Então era o quê? Qual era a religião que tinha? Estavam entre cristianismo e a religião local. A história persa é muito... A religião da Pérsia é o zoroastrismo. A aliança de Reza Shah com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos e o Reino Unido, também foi vista com desconfiança por grande parte da população iraniana. A relação estreita com as potências estrangeiras, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Irã se tornou um ponto estratégico para as potências aliadas, acabou criando um ressentimento popular que se intensificou após a deposição de Reza Shah pelos aliados em 1941, devido à sua aproximação com as potências do eixo. O seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, assumiu o trono em 1941, mas a sua ascensão não foi fácil, com o novo Shah enfrentando vários desafios internos, incluindo tentativas de golpes e pressões externas. No entanto, ao longo das décadas seguintes, Mohammad Reza conseguiu consolidar o seu poder e buscou uma modernização mais acelerada do Irã, com programas de industrialização e reformas sociais como a Revolução Branca, que visavam modernizar o país. Apesar dos esforços de Mohammad Reza Pahlavi para modernizar o Irã, ele enfrentou uma crescente oposição interna com as reformas que buscavam secularizar ainda mais o país, gerando um ressentimento profundo entre os clérigos, bem como entre aqueles que viam as mudanças como uma ameaça às tradições culturais e religiosas iranianas. A classe média e a esquerda também estavam descontentes com o regime autocrático, intensificando a oposição à sua governança. A Revolução Islâmica, que começou em 1978, foi o clímax desse descontentamento. O movimento, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, na época exilado na França, tinha como objetivo derrubar o regime do Shah e instaurar uma república islâmica fundamentada na lei Sharia. O apoio popular à revolução foi massivo e, após uma série de confrontos violentos e o exílio do Shah, Khomeini retornou triunfante ao Irã, estabelecendo a República Islâmica. A queda do regime dos Pahlavi foi um momento histórico que mudou completamente a dinâmica política do país, com o novo regime, liderado por Khomeini, estabelecendo uma teocracia onde o poder político e religioso estavam profundamente entrelaçados. A figura do líder supremo, cargo ocupado por Khomeini e posteriormente por Ali Khamenei, se tornou central na governança do país, marcando a transição de uma monarquia secular para um regime islamista, teocrático e ditatorial. Hoje, Reza Pahlavi, o filho do Shah deposto em 1979, clama pela queda do regime dos Ayatollahs. Em uma transmissão nesta terça-feira, 17 de junho, ele argumenta que o regime islâmico está em colapso, descrevendo o atual líder supremo Ali Khamenei como um líder fragilizado, incapaz de manter o controle sobre a situação. Pahlavi acredita que, com o colapso iminente do regime, o Irã precisa se preparar para uma transição para um governo democrático. Com ele se colocou. Ele esqueceu que o regime criou um exército paralelo. Esse é o problema, entendeu? Se fosse o exército regular, aí eu acho que ele conseguiria ter mais apoio. Fala aí, pode falar. Eu acho que é isso. Acho que você traduziu bem a situação. Eles têm uma força, como é que a gente pode dizer, uma força política, né? Uma força armada. Então, é isso que eu tô falando. Na Venezuela, o Maduro ele tem as milícias bolivarianas.
ela é como se fosse um exército para se defender do exército. Dentro de todas as ditaduras existe esse tipo de mecanismo. O cara cria, existe o exército do país e existe ali a força política, né? Que a gente chama de força política. Uhum. E dentro do Irã não é diferente, né? Só que a diferença, a particularidade lá no Irã é que a força política ela é enraizada dentro do Islã xiita, né? Então isso eu acho que essa guerra do Israel que está começando aí, ela vai se desdobrar, existe uma chance dela se desdobrar numa guerra civil. Mas respondendo à pergunta título do vídeo, quem irá governar, né? Eu acredito que esse monarca aí dificilmente volta pro trono. Porque vai ter grupos dissidentes e quem tá lá dentro lá vai assumir o poder e não vai entregar o poder para ele. Não, também concordo que não é não. Mas vamos voltar. Ditadura. Fala aí. Não, então, esses povos asiáticos, eles são povos que vêm de... É igual o russo, ele vem de sequências de ditaduras. Os caras não sabem o que é democracia, eles não conhecem a democracia. Não conhecem, isso é verdade. Eles não conhecem, a democracia, república é uma coisa, a democracia é outra. Né? A república é a coisa pública e a democracia é o governo da maioria, onde o povo participa e a maioria que vota elege as pautas, né? Então esse povo asiático, eles não conhecem isso, nem na China, nem na Rússia, nem no Irã, né? Tirando a Austrália ali, que não pode nem ser chamado de Ásia. Colocando a si próprio como uma figura-chave nesse processo. Agora, a grande questão que surge é: se o regime dos ayatolás cair, qual seria o papel de Reza Pahlavi no novo Irã? E qual tipo de governo ele instauraria? A resposta a essas perguntas é complexa e envolve um olhar sobre a história e a proposta política de Pahlavi. Pahlavi não propõe restaurar a monarquia absoluta do seu pai, mas sim uma versão modernizada da monarquia, adaptada às demandas contemporâneas. Ele sugere a criação de um sistema político mais democrático, mas com a monarquia desempenhando um papel simbólico e unificador, algo parecido com as monarquias constitucionais modernas da Europa, como a do Reino Unido e da Espanha. Nesse sistema, o monarca teria um papel cerimonial, com a verdadeira autoridade política sendo exercida por um governo eleito democraticamente. Contudo, a ideia de uma monarquia no Irã ainda esbarra na resistência de muitos, tanto dentro do país quanto fora dele. Muitos iranianos que participaram da Revolução Islâmica têm aversão à ideia de restaurar a monarquia, associando-a a um regime de opressão. Além disso, Pahlavi, que é importante ressaltar, é uma figura relativamente desconhecida dentro do Irã, precisaria conquistar a confiança do povo iraniano, que passou mais de 4 décadas sob o regime teocrático. A possibilidade de Reza Pahlavi governar o Irã após a queda do regime dos ayatolás é incerta, mas a sua visão de um Irã democrático com uma monarquia modernizada e a sua grande aproximação com Israel parece ser uma proposta viável em um cenário pós-ayatolás. Contudo, a transição do Irã para esse novo sistema não seria simples, e é expectável que haja uma grande oposição interna e externa, além da necessidade de uma reconciliação com as forças revolucionárias, que têm uma visão profundamente diferente sobre o papel da monarquia no país. Reza Pahlavi, portanto... Ele realmente acabou de responder a própria pergunta, né? Eu tenho que tentar buscar aliados, né? Não externamente, mas internamente no país. Tá, agora eu quero fazer um comentário. Uhum. Ele falou uma coisa aí, ele falou assim que ele tem que tentar conquistar os revolucionários. E o que eu quero passar a respeito de revolucionário é o seguinte: a mentalidade revolucionária ela é inflexível.
ela não é uma mentalidade democrática. Toda vez que você vê essa expressão revolucionário, entenda, revolucionário não é democrático. Eles não estão a fim de dividir o poder. Eles querem o poder só para eles, para aplicar as ideias dele. E se uma coisa que a gente percebe é que lá no começo do vídeo eu falo assim que a esquerda e os revolucionários, lá os teoretizando, era contra a monarquia, né? Uhum. Então, com certeza essa teocracia aí, ela deve ter algumas impressões marxistas, até mesmo por estar ali perto da Rússia e ter uma grande história, né, de ligações com a Rússia. A própria aliança atual com a Rússia já explica isso, entendeu? Exatamente, né? Então, na minha cabeça é o seguinte, o revolucionário, ele tem que mudar, ou ele deixa de ser revolucionário, entendeu? Ou vai haver uma guerra civil aí sangrenta e vai vencer o mais forte. Né? Cara, revolucionário não tem jeito. Não. O revolucionário, ele é inflexível, ele não quer, ele é alguém que está disposto a morrer, disposto a ir às armas para defender o ponto dele, né? Uhum. E aqui eu não estou entrando no aspecto marxista, mas com certeza eles devem ter impressões marxistas, e o marxismo ele é anti-monarquista, né? Ele não gosta de monarquia, de nenhum tipo de monarquia, nem a fechadona, nem a mais modernosa, ele não quer saber disso. Ele quer estar no poder. Não seria apenas um monarca restaurado, mas um líder de um movimento por uma nova identidade política para o Irã. O futuro do Irã, então, dependeria não apenas da queda dos ayatollahs, mas da habilidade de Pahlavi e outros líderes políticos em navegar nas complexas águas de um Irã em transição. Tudo isso para evitar que o país mergulhe no caos, como aconteceu no Iraque após a queda de Saddam Hussein. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, taca like e compartilha. Futuramente vai ter mais vídeos com opiniões e participações aqui no canal. É isso aí. Feito. Também se inscreve lá no Mundo Militar, porque a gente está usando o vídeo deles. Não, eu dou sempre os créditos, sim. Então é isso aí, bora lá, feito!